Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, o nosso podcast para a gente ter papos descontraídos, leves, nada religiosos. Nada religioso. É que hoje não tá muito leve, assim, hoje já estamos no ápice. Hoje a gente tá profundo, tá, gente? Hoje tá no ápice, hoje já estamos no ápice de um dos maiores nomes da Bíblia. Uma hora ele é herói, outra hora ele é vilão. Ele vai ser herói, né? Eu espero, né? Eu espero. Acho que ele foi até aqui talvez mais vilão do que herói. Mas agora a gente chegou no ápice da vida. Curta, gente, comente. Se inscrevam no canal. É importante pra gente. Se inscrevam. Vamos bater 1000 inscritos. Vamos. Se a essa altura não chegar a 1000 inscritos... Vamos bater. Então, ajuda a gente aí pra gente conseguir atingir a vida de mais pessoas. E hoje... Hoje o nosso assunto é o assunto que você vai ter que compartilhar ele com pelo menos uns 10. Pelo menos. Eu compartilharia com 33. A zombaria não tem limite. A zombaria não tem limite. Hoje eu vou fazer que nem Sansão. Eu vou agarrar nas colunas da casa, derrubar todos. Aqui, ó. O poder da oração. Não que a oração tenha poder. A oração não tem poder, tem? Não, quem tem poder é Deus. Pronto, a oração não tem poder. Mas a oração sincera, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, o poder da oração é um assunto muito poderoso, porque até a gente orar de verdade, eu lembro de uma frase, não me lembro de quem é, se é do C.S. Lewis, do Adaptozer, que é orar, orar, orar até orar de verdade. E acredito que o grande segredo desse ápice, dessa oração, que muda histórias, que muda situações, que o céu rasga a terra e vem com poder e glória, ele é todo um processo. Até que eu ore de verdade. Até que todo o meu ser esteja derramado, entregue a Deus. Não é o tanto que você ora no sentido de tempo, mas é aquele momento onde você está todo entregue no altar. Todo o teu ser está totalmente derramado em Deus. E isso acontece geralmente nas situações mais extremas da nossa vida. Sim. Quando alguém está no hospital, na UTI, nas últimas, quando você viveu uma tragédia e precisa de um socorro, Sim. quando você sofreu um quebra financeiro e agora precisa reverter, quando você está com problemas no casamento a ponto de um colapso, quando você tem um filho, uma filha em situações de vício, droga, prostituição, abuso, e você precisa de um socorro, quando a alma está vulnerável. É quando você não quer mais encenar diante de Deus. É quando você não quer mais tentar convencer Deus a fazer o que você quer, mas se derramar diante dele, que ele faça o que é melhor para ele, mas que ele me arranque disso. Você já viveu isso? Dói, viu, gente? Quando ele pergunta, você já viveu isso? Se você está vivendo, dói. Dói um pouco, mas tudo bem. Já viu esse desespero de alma? Daqueles dias que você fica assim 1 hora orando, mas de 1 hora que você fica orando,
5 minutos foi palavra, 55 foi lágrimas. É esse dia que você orou de verdade. Como Ana. É aquele momento que você ora a ponto de balbuciar, de não ter nem palavras. É nesse dia que você ora. Mas para esse dia chegar, você vai sendo quebrado, moído, porque as nossas justificativas, os nossos meios, os nossos jeitos e trejeitos para tentar convencer Deus, vai fazendo a gente performar na oração. Sim. E eu acho interessante a paciência de Deus, né? É como um pai ou uma mãe que percebe que o filho, a filha, ainda criança, está tentando arrumar meios de convencê-lo a fazer. E a paciência do pai, por que você está rindo? A paciência do pai e da mãe, tipo assim, já sabe onde vai chegar. Mas vai deixando, até chegar aquele ápice. Assim é Deus. Não tem como a gente falar sobre isso e não lembrar de Abraão. Lembra? De qual parte, Abraão? Lembra de... Ela tá sussurrando, Fer. Dá um jeito aqui. A gente nem entrou ainda. Ó, pega a Bíblia, caneta, papel e abre em Juízes 16 que, ó, você vai se surpreender com Sansão, cara. Nós estamos em Sansão, só que nós estamos só introduzindo. E aqui, porque esse é assunto de oração, sabe? E aqui, ó, nós estamos falando aqui esse exemplo de Abraão, porque lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Aí tinha o Ló, que era sobrinho de Abraão. Sim. Ele estava lá em Sodoma, né? E aí Abraão ficou mal preocupadão. Tipo assim, meu Deus do céu, só que meu sobrinho nem era para estar lá, aquele perturbado. E aí ele vai meio que assim, negociar com Deus. Lembrou? Lembrei. Tiverem 50 aqui. Se tiver 50 justos, se tiver 50 cabra legal lá. Legal. E assim, o que eu mais amo é que essa não é uma história do Novo Testamento, é uma história do Antigo Testamento, que o pessoal gosta de falar que o Deus do Antigo Testamento é mó... Era ruim. E o Deus ruim do Antigo Testamento tá, tipo assim, numa negociação com Abraão, cara. Porque muito bom. Ele sabe onde Abraão quer chegar, não tem justo em Sodoma. Não tem. É um pessoal tudo soberbo, arrogante, a ponto de ser tão arrogante dos caras querer cometer um abuso em relação até aos próprios anjos. Então a situação lá estava muito séria, estava uma bagunça. Sim. E Abraão fica ali, tipo assim, Deus, se tiver 50 justos, Deus fala, tá bom. Não, mas não vai ter 50, 45. E a paciência de Deus. Eu quero muito que o pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando, assistindo, ouvindo no Spotify, Deezer, Calabarra, sei lá onde. No YouTube. Você entenda, cara, porque assim, você acha, eu orar, parece que não está acontecendo nada. Enquanto você está tentando convencer Deus, Ele está trabalhando. Porque a oração não é sobre você convencer Deus. É Deus alinhar o seu coração ao que Ele já está fazendo e você ainda não entendeu. Eita. Depois dessa eu vou embora. Então não é que Deus está atrapalhando os seus planos. Deus está te alinhando para você não atrapalhar os planos dele, porque é você que está atrapalhando os planos dele. Como você não conhece os planos dele, você acha que ele está atrapalhando os seus planos. Ai, gente, é muito bom. Que foi? Não, tô dando risada. Tira daqui. Coloca o rock aqui. Gente, é muito bom. Não, é porque eu tô me vendo negociando com Deus e falando, não, Senhor, agora é a sua vontade, só pode ser seu plano esse aqui. Aí eu vou lá e não é. E assim, essa negociação é interessante. E Deus, porque o nosso próximo episódio depois desse vai ser um cara que também, ele vai, a briga com Deus em oração é isso. Vai ser um cara que também a gente vai falar sobre herói e vilão, que é um dos grandes profetas da Bíblia. E assim,
eu acho interessante porque, sabe, Bruno, a oração é sempre vista como esse lugar de pedir. Mas não, cara, a oração é relacionamento. Oração é esse lugar onde os mistérios e propósitos de Deus vão sendo revelados, onde nós vamos compreendendo quem somos, os nossos caminhos. E é esse lugar onde criatura e criador se encontram, onde pai e filho, filha estão ali. Sim. Onde Deus Pai, e também, como disse o salmista, ele é o meu pai, mas estou falando de Deus. E não entendo o que eu vou dizer agora, hein, pelo amor de Deus. Mas o salmista disse que eu tenho que aquietar minha alma como uma criança se aquieta no colo da sua mãe. É aquele momento em que a criança para de rebater com a mãe e aceita o colo. Então a oração é esse lugar onde eu paro de rebater com Deus, eu falo, aceito. Vou aquietar aqui. Sim. Aí deita. Então a oração é esse lugar. Sim. Então, cara, quando você atinge esse nível, e isso não acontece do dia para a noite, porque você não aceita o que Deus quer fazer do dia para a noite. Então, até chegar esse nível dessa oração verdadeira, quebrantada. Sim. E não é que Deus não estava fazendo. Deus só começou a fazer agora que você orou. Ele já estava fazendo, na verdade. Ele estava fazendo, mas em você. Sim. O alvo era você. E agora que você compreendeu, ele fará através de você. E não existe um jeito mais fácil da gente entender, porque vai ser no tempo que Deus vai fazer. Não, tem um jeito mais E fácil. qual é? Se render rápido. E como se rende rápido se talvez você... Sei lá, eu tô pedindo algo que eu não tive clareza, eu não entendi exatamente. Porque Deus, eu sei que Ele fala com algumas pessoas, mas eu nunca ouvi Deus, a voz de Deus falando comigo. Então, às vezes a gente fica meio, mas será que Viu o atendimento Deus... pastoral aqui, ó. Vai. Eu tô ajudando você, eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários que Eu tô essa minha ajudando dúvida é a você. sua. Lembra que aqui é meu papel? Ah, tá. Sabe que meu amigo perguntou. Então, tem um amigo meu que tem uma dúvida. É um amigo seu. É um amigo meu. Entendi. Então, se eu não tenho essa clareza que foi Deus que fez, Deus que falou, como que eu vou me render rápido se eu não Se tiver esse render entendimento? a Ele. A Ele. Então, como se rende a Ele? Uhum. Vamos lá. Como se rende a Ele? Ao plano dEle. Fazer o que tem que ser feito. Sim. E aquilo que não tem clareza, caminha, não faz, anda. Se não deu clareza, a clareza no sentido, eu sei que eu tenho que estar. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que ir. Uhum. Vou me preparar para ir. Uhum. Não sei muito bem como vai ser, mas a ordem é ir. Sim. Eu vou e ficar atento. Não vou tentar provocar uma outra situação. Vou ficar atento. Enquanto caminho, vou indo. Exemplo, Abraão. Gosto de Abraão. Sim. Caminhada. Ele não tem muita clareza, Não. mas ele tem fé. Sim. E ele vai indo. E vai erguendo o altar. E vai indo. Uhum. Vai indo. E à medida que ele vai indo, um dia de cada vez, tudo vai clareando. Sim. Porque na tentativa de antecipar é resistência. Ah. Essa é a resistência. Quando você tenta antecipar, você tenta clarear a situação. Ou eu tento ter um pouco mais de segurança. Aí é resistência. Tá. Você tenta um pouco mais. Então, ela vai ficando mais complicada. Sim. Ela vai ficando mais complicada. E sabe o que eu acho mais interessante? Porque na tentativa de ter uma resistência, você vai tendo uma clareza. Sim. Clareza do que não é para ser feito. Uhum. É porque fica bem claro. Lógico, fica muito claro. Por isso que eu falo, quanto mais rápido se render, melhor. É verdade. Se rende. Uhum. Faz o que tem que ser feito, faz o que tem que fazer, busca o Senhor, caminha e deixa. Sim. Ele vai agindo. Sim. Entendeu? Vai ficando cada vez mais nítido O que ele não quer que a gente o faça. que ele não né? quer que você faça. Sim. Então,
esse se render passa por isso. Tá bom. Viu que começou a dar problema? Opa! Parei. Vou continuar caminhando, mas não por aqui. Sim. Entende? Entendi. Entendeu? Passa por isso. Entendeu, amiga? Espero que você tenha entendido. Tô tirando sua dúvida. Agora, quando isso não acontece, que eu amo sobre Deus, é que também nem as nossas resistências serão desperdiçadas. Porque Ele vai usar isso a nosso favor. Tá. Para que possamos nos humilharmos diante dele. Sim. E algumas vezes a gente provoca situações drásticas. Sim. Que é o nosso personagem de alguns episódios de hoje. Sim. Que é o Sansão. Ei, Sansão. O Sansão chegou numa situação drástica. Como você lembra, o Sansão, você conhece essa parte, deixou ser enganado por Dalila, deixou ser enganado, ele sabia que estava sendo enganado. Nossa, mas assim, ele tinha muita clareza que ele estava sendo enganado. Mas ele estava cansado. Sabe por quê? Quando você vive pela sua própria força, tentando fazer o que Deus quer, mas não do jeito dele, você cansa. Caramba, hein? Sansão cansou. Tomei na testa agora. Sansão cansou a ponto de querer ser enganado. Caramba. E o problema é que Sansão pensou que aconteceria como das outras vezes. Sabe por que às vezes Deus deixa a gente chegar no fundo do poço? Por quê? Porque a gente se acostumou de sempre nos últimos minutos Ele nos livrar daquela situação que a gente mesmo provocou. Então toda vez que eu fazia algo sem orar, aí Deus vinha com milagres e me salvava. Sim. Só que isso começa a virar um ciclo vicioso. Sim. E como eu vou acostumando-me a tomar atitude sem orar e no fim das contas Deus salva, Sim. vai que Ele salva de novo. Aí depois a gente aprende. Deus fala, dessa vez não. Porque dessa vez você vai ter que aprender para não entrar mais nisso. E eu gosto que o poder da oração é quando a gente é conduzido pela oração àquele ponto de inflexão. Eu vou chamar agora a ajuda dos universitários. Fer, que é ponto de inflexão? Você é um cara da administração, da Bolsa de Valores. Que é ponto de inflexão na linguagem econômica? Por exemplo, não tem o que fazer. O ponto de inflexão, por exemplo, agora o dólar, nesse momento aqui, que nós estamos no dia de hoje, o dólar está caindo. O ponto de inflexão é quando a bolsa sobe e não desce mais. Ou pode ser quando ela desce de vez e não tem como subir mais. Sansão vai entrar num ponto de inflexão. Caiu, já era. Porque ele vai subir. Lembra que ele vai subir? Então se eu já tô no fundo Só do que agora, poço... pelo nível de entrega, de sinceridade e de oração, Agora ele vai subir para não descer mais. Porque lembra, o ápice da vida de Sansão acontece exatamente aqui. Deus nos permite chegar ao fundo do poço, para lá nós encontrarmos com nós mesmos e fazermos a oração mais sincera da nossa vida. E então sairemos daquele poço para nunca mais voltarmos. Tchau! Deus abençoe. Caramba. Forte, hein? Entendeu? É aquela situação aonde você já não pede mais pelo seu luxo, não pede mais pela sua vaidade, não pede mais nem pela sua necessidade. Você pede exclusivamente por sobrevivência. Só pela vontade de viver o que Deus quer, independentemente de como seja agora. E é nesse momento
que você vai romper. Porque já não é mais sobre você, já não é mais sobre qualquer tipo de vaidade, luxo ou vontade, Sim. é exclusivamente o propósito e a vontade dele. Cara. E nesse dia você orou. E nesse dia a sua agenda e a agenda de Deus se tornou uma só. Caramba. É o ponto de inflexão. E Sansão, Juízes 16, 23. Cara, leia. Independente da sua religião, cara, leia. Porque esse é um dos momentos mais, assim, lindos da Bíblia e do livro de Juízes. Porque é esse momento onde esse herói vilão vai virar herói de vez. Onde a vida dele, que estava uma gangorra, chega. Sim. Chega de ser enganado, chega de enganar, Sim. chega de ficar usando os meus dons só para minha vontade. Chega. Caraca. Ele se encontrou pela primeira vez. E é por causa disso aqui que o Sansão vai dar um salto. Sim. E ele vai parar para a maior galeria que já existe. Nossa. Qual? De Heróis da Fé. A Galeria de Heróis da Fé. O nome dele vai estar lá. E não só isso. Por causa desse momento. Ele vai entrar como o homem que o mundo não era digno. Nossa. Tô arrepiado. E Que por quê? loucura. Porque ele era perfeito? Não. Mas porque ele se quebrantou o suficiente para entender que nunca foi sobre ele. Sim. E que ele nasceu para um propósito que ele fugiu a vida inteira. Sansão vem para nos mostrar que você está a um passo da maior mudança da sua vida. E ela acontece com a oração mais sincera que você já fez. Ó, se contenha, cara. Caramba. Falei pra ele que eu não podia chorar. Se contenha. Vamos lá. Vamos ler, então? Então, entra nesse cenário conosco. Sim. Então, os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Só para o pessoal entender, então. Os príncipes dos filisteus, o povo pela qual Sansão era inimigo de Deus. Então nós estamos aqui no Antigo Testamento e as guerras aqui eram guerras físicas e territoriais, Sim. mas não se esqueça que todas elas têm a ver com batalhas espirituais, tá? Então nós estamos vivendo em um momento da história, então, que tudo é muito bruto, tudo é muito truculento, entendeu? Para que você não fale, o Deus do Antigo Testamento era um Deus truculento. Não, A gente está falando, gente. nós estamos falando de um mundo truculento, onde as situações eram resolvidas todas em guerras. Desse jeito. Desse jeito. E Deus defende o seu povo, porque Deus quer que todas as nações, através do seu povo, se rendam a Ele. O problema é que o próprio povo de Deus não quer se render a Deus aqui. E aqui está em Sansão. Então vamos lá. Os inimigos, os filisteus, agora prenderam Sansão e eles querem zombar de Sansão. Porque Sansão está sem olho. Eu vou falar um pouco sobre isso. Sabe por quê? Eles nós estamos furaram, falando- né, os olhos de Sansão quando Então, capturaram ele. Furaram os olhos, mas é isso mesmo. Porque nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás. Você não entendeu, né? Se os meus 2 olhos fossem perfurados agora, Agora eu teria outras... A medicina hoje pode me fazer um mas transplante ocular, sei lá. ainda eu correria risco de vida se eu não chegasse ao hospital com velocidade. Ah, com certeza. Nossa, é verdade, né? Agora Como ela que ele entendeu. morreu? Furado os Agora ela entendeu. O que eu estou dizendo é que você está tão reclamando do que perdeu que não consegue perceber que nem era para estar nessa situação. Era para estar pior. Deus está te preservando para um nível de sinceridade Caramba, e fé que loucura. e de oração, como você nunca viveu antes. Nem era para estar aí, cara. E na verdade, os inimigos fizeram um favor, entre aspas. Por quê? Porque a primeira vez que Sansão enxergou foi quando ele perdeu os olhos. Porque ele olhou para dentro. Ele olhou para si.
Então, às vezes você fala assim, fulano me enganou, ciclano furou meu olho. Só que foi naquele momento que você percebeu onde você estava indo, o que você estava fazendo e como distante você estava do seu propósito. É verdade. Quando furaram os seus olhos, foi no momento que te deram a visão. Porque daí você viu, na verdade, quem você era. Nesse momento, estão armando todo um cenário para zombar desse cara. Sim. Pronto. Estavam lá louvando e rindo o Deus deles. É o Deus deles. E aí? Falando que o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía a nossa terra e multiplicava nossos mortos. Aqui é um fato interessante. Por quê? Porque, cara, a vida com Jesus, por que Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, é a vida com Deus? Porque quando eu entendo que a questão, a Bíblia diz, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Ou seja, as pessoas em volta podem ser más e influenciadas pelo inimigo, mas eu não vou ficar perdendo tempo guerreando com elas, porque o evangelho é do amor, do perdão e nunca levar para o pessoal. E a gente tem que ter muito isso em mente, porque às vezes nós nos perdemos quando vemos as pessoas em volta se alegrando das nossas percas e derrotas. E, cara, infelizmente, na maldade que existe no mundo, aonde você estiver, se prepare. Com essa maldade, com o amor se esfriando, vai ter cada vez mais gente. Eles pra vão rir, rir. né? Sim. E ainda vão dizer que é justiça, que bem feito, é bem feito, mereceu. que é juízo, que mereceu. E nesse caso aqui, Bruna, eles têm uma meia-verdade. Sansão mereceu mesmo. E eu vou dizer, não é só Sansão que mereceu isso, não. Eu merecia isso. Todos merecíamos. Porque eu pequei muito contra Deus. Lutei muito contra o propósito dele. Só que Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. E tudo que o inimigo achou que estava armando para me humilhar, Deus vai usar para o meu favor. E aí, continua a nossa história. Com o coração muito alegre, gritaram, trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas. E Sansão disse... Agora eu pergunto a você. Ah. Eles trouxeram Sansão. Só que eles estão achando que aquele Sansão que eles colocaram na que estava prisão, frágil, que furou o olho, que cortou o cabelo. Mas aquele Sansão arrogante, aquele Sansão que era o mesmo. Sabe aquele Sansão que a gente está falando vários episódios? Aquele Sansão atrapalhado, que fazia as coisas sempre do seu jeito? Não. Porque lembra que Sansão foi humilhado, ficou moendo na moinha. Só que agora, esse Sansão já não é mais aquele Sansão. Já não é mais aquele lá. É um Sansão humilde, quebrantado, que sabe quem é e sabe o que quer. Nossa. E que agora ele está decidido. Eu não vou ser mais palhaço de ninguém. Eu vou viver a vontade de Deus. Finalmente. Sansão está decidido ao seu ponto de inflexão. Eu vou subir no meu propósito e não volto mais. Chega. Não. É aquele momento da sua vida que é a sua oração mais sincera. E a hora que você fala, chega, isso não vai mais atrapalhar meu casamento, esse vício não vai atrapalhar minha vida. Já deu. Chega. Eu vou começar a consertar um ponto de cada vez. Não vai ser fácil, mas chega. Sim. E aí... Colocaram-no em pé entre as colunas e Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O que eu amo sobre Deus é que Ele sempre vai ter alguém para nos ajudar. Se tinha um menino aqui, um jovem, que estava lá, e o Sansão pede ajuda por ele, ele nem entende que
que Sansão está fazendo? Sansão é só um palhaço ali. Uhum. E o que aconteceu? O templo estava cheio de homens e mulheres. E ali estavam todos os chefes, os chefes dos filisteus. Os príncipes, então, né? para a gente entender o que é que vai acontecer aqui, vou resumir. É um problema que vai ser resolvido pela raiz. Porque se todos os príncipes dos filisteus naquele dia morreram, então, para que aquele inimigo, aquela nação se reerguesse, ia demorar muito. Ia ser muito mais complicado. Como a gente aplica isso? É quando a gente resolve situações da nossa vida pela raiz. Uhum. A gente vai no principado, a gente vai naquela causa principal e diga, chega. Uhum. É aquele momento que você toma aquela conversa difícil, você coloca um ponto final. É quando chega de ficar resolvendo só pela metade. Sim. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças só mais dessa vez. Vamos lá. É que nós não temos aqui a Bíblia no hebraico, na língua original. Mas ele vai chamar aqui o Senhor de Adonai. Eu o nome de aqui Deus, que é o Todo-Poderoso. Sansão se sentia poderoso. Mas pela primeira vez ele vai reconhecer que nunca foi ele. Sim. E que ele só era um servo. Que Deus é o Todo-Poderoso. A consciência de que ele fugiu a vida toda. E é aquela fuga parcial. Ele fazia mais ou menos. Mas agora não. Agora não tem mais ou menos. Agora é a entrega. E aí ele diz, eu peço-te que lembres de mim. Isso eu amo. O lembres de mim é a tua promessa. Teu plano, teu projeto. Sim. Nem era para mim nascer, nem era para mim estar aqui. Lembra de mim. Volta ao teu favor para mim de novo. Caramba. E aí é mais ou menos assim, aquilo que eu desprezei a vida toda, que eu tinha nas minhas mãos e que sobrava, agora eu entendi. Só mais uma vez. Eu estou pedindo só mais uma vez. Nossa. É aquele nível de oração que você está decidido, cara, Senhor, restaura o meu casamento só mais essa vez. Só mais essa vez. É aquela decisão de Deus me dar mais essa chance. E não é mais sobre mim. É o teu Espírito em mim. Me ajuda. Só mais uma vez. Sim. E aí mostra que ele ainda é Sansão. Ele ainda tem um pouquinho do velho homem. Ainda tem um velho homem. Para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Mas nesse momento, quando ele fala me vingue dos filisteus, o que ele está querendo dizer é para que eu resolva o problema que eu deixei crescer a vida inteira. É forte. E aí... Então, forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse, que eu morra com os filisteus. E em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Quando ele fez a oração sincera, a força voltou. E agora a força não era para ele encantar as mulheres ou fazer charada com os filisteus. Fazer piada, né? A força agora não era para ele exibir com portões de 400 quilos na costa.
Agora era para ele viver o seu propósito, que era libertar o seu povo. Ele abraça as colunas, é aquele momento da nossa vida que a gente decide matar o nosso velho eu, a nossa resistência, o nosso orgulho e jogar tudo abaixo com uma oração sincera. Não, isso aqui não foi um suicídio. Isso aqui foi um martírio. É aquele momento em que eu decido renunciar na minha vida tudo que não condiz com Deus. E chega, tudo que me escravizava vai abaixo. Porque agora um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Deus ouviu a oração de Sansão. E Sansão sabia que Deus ouviria ele. Sim. Por isso, com fé, ele abraça as colunas. E derrubou. E fez mais na sua morte do que na sua vida. Porque foi onde ele encontrou o seu propósito. Caramba, que poderoso. Nesse momento, ele cumpriu a palavra de Deus que disse que ele começaria a libertar os filisteus. Ele começaria, né? Foi ele que deu o start. O start, e que vai terminar com Davi. Uhum. Ou seja, você vai esperar mais o que para tomar atitude como Sansão e fazer agora a oração sincera e falar: chega. Eu vou acabar com essa minha vida, decidindo viver uma nova vida em Cristo aqui e agora. Uhum. Chega. Essa murmuração, essa reclamação, chega. Ser refém. Eu vou destruir tudo isso em Cristo. Caindo de joelhos e falando: acabou. E agora eu levanto como um novo homem, uma nova mulher, para uma nova vida. E em Jesus, através dessa oração, Ele vai te dar força para vencer cada obstáculo. E você, então, aquilo que você não viveu a sua vida inteira, você começar a viver agora. No nome de Jesus. Se você quiser fazer isso, escreva nos comentários: eu quero viver com Jesus. E eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. E nós queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser refém de nenhuma opressão, de nada que tem nos escravizado até agora. Nós vamos colocar tudo isso abaixo, pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos começar agora uma nova vida em Cristo Jesus. Recebe agora essa pessoa e fortaleça ela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 E Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Amém.